Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma das maiores e mais revoltantes polêmicas jurídicas envolvendo o patrimônio dos servidores públicos, a revisão do PASEP e a recente e desastrosa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Hoje, vamos dissecar o que é o PASEP, por que o Banco do Brasil é o réu nessas ações e como o STJ, no julgamento do tema 1300, criou uma barreira que muitos estão chamando de prova impossível. A informação mais impactante que você precisa saber é: se o seu extrato do PASEP mostra um débito chamado Código 1009, feito décadas atrás, o STJ decidiu que você, o servidor, é quem deve provar que não recebeu esse dinheiro, e não o banco que deveria provar que lhe pagou corretamente. Entendemos que esse assunto gera muitas dúvidas e até indignação. Se você é servidor público, tem uma história sobre seu PASEP ou uma pergunta específica sobre esses lançamentos, deixe seu comentário. Nós lemos e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para tentar ajudar. Para entender a gravidade da situação, precisamos voltar no tempo, mais especificamente para 1970. Foi nesse ano que a Lei Complementar número 8 instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. A ideia original era nobre: criar um fundo onde a União, os estados, os municípios e as entidades da administração indireta depositariam valores para formar um patrimônio para cada servidor. Desde o primeiro momento, a lei foi cristalina ao definir quem tomaria conta desse dinheiro: o Banco do Brasil. Ele não era apenas um banco guardando dinheiro. Ele foi nomeado o administrador exclusivo do programa. Isso significa que ele tinha obrigações legais muito claras. A principal delas era manter contas individualizadas para cada servidor. Pense nisso como um cofre pessoal para cada funcionário público. O Banco do Brasil deveria registrar todos os aportes feitos pelos entes públicos, garantir que esses valores fossem corrigidos monetariamente e que recebessem os juros previstos em lei. Era um dever de guarda, um dever de zelar por um patrimônio que não era dele, mas do servidor. A legislação foi ainda mais longe para proteger esse dinheiro. Ela definia que os saldos nessas contas eram impenhoráveis, ou seja, não podiam ser tomados por dívidas, inalienáveis, ou seja, o servidor não podia vendê-los, e indisponíveis. Esse último ponto é crucial. O dinheiro não estava disponível para o servidor sacar a hora que quisesse. A lei previa hipóteses muito restritas para o saque. O servidor só poderia tocar nesse dinheiro em situações muito específicas da vida, como ao se aposentar, em caso de invalidez, em caso de morte, onde os herdeiros sacariam, ou, em alguns casos, como casamento. Fora isso, o dinheiro deveria permanecer intocado, rendendo sob a guarda rigorosa do Banco do Brasil. Em 1975, através da Lei Complementar número 26, o PASEP foi unificado com o PIS, que era o programa similar para os trabalhadores da iniciativa privada. Criou-se o Fundo PIS-PASEP. No entanto, essa unificação foi administrativa. As contas continuaram sendo individualizadas e os direitos dos servidores permaneceram os mesmos, com o Banco do Brasil ainda responsável pelo PASEP. O grande ponto de virada, que muitas pessoas não compreendem, aconteceu com a Constituição Federal de 1988. A nova Constituição mudou drasticamente a finalidade do PIS-PASEP. O artigo 239 determinou que a arrecadação do PIS-PASEP não iria mais para as contas individuais dos trabalhadores. A partir de outubro de 1988, todo o dinheiro arrecadado passou a financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é o fundo que paga, por exemplo, o seguro-desemprego e o abono salarial. Isso significa que, se você entrou no serviço público antes de 4 de outubro de 1988, você teve depósitos feitos na sua conta individual do PASEP. Se você entrou depois dessa data, você não tem uma conta individual com saldo. Você tem apenas o direito ao abono salarial anual, se preencher os requisitos. Para quem entrou antes de 1988, o saldo que existia naquela data foi congelado.
O governo não fez mais depósitos. No entanto, esse saldo congelado deveria ter sido rigorosamente preservado pelo Banco do Brasil, recebendo toda a correção monetária e os juros previstos na lei do fundo. O problema é que, para milhares de servidores, não foi isso que aconteceu. Quando esses servidores, décadas depois, foram se aposentar e finalmente pediram o saque do seu PASEP, tiveram um susto, encontraram saldos irrisórios, centavos ou às vezes nada. O patrimônio que deveria ter sido formado e protegido simplesmente desapareceu. E foi aí que as investigações sobre a conduta do Banco do Brasil começaram. Ao solicitarem os extratos analíticos, também chamados de microfilmagens, que mostram toda a movimentação da conta desde os anos 70, os servidores começaram a notar coisas muito estranhas. O problema mais gritante e o centro da nossa discussão eram lançamentos identificados pelo Código 1009. Ao lado desse código, geralmente aparecia a descrição saque em folha de pagamento ou simplesmente pague. O Banco do Brasil, de forma unilateral, estava debitando, retirando valores das contas individualizadas dos servidores como se fosse algo normal. E aqui está o primeiro absurdo dessa história. Na década de 70, 80 e 90, não existia nenhuma previsão legal para saque em folha de pagamento, do PASEP. Como vimos, a lei só permitia saques em eventos muito específicos, como aposentadoria ou invalidez. O banco simplesmente criou uma modalidade de saque que não estava na lei. Esses lançamentos foram completamente arbitrários e ilegais. Eles dilapidaram o patrimônio de milhares de servidores. Cada centavo retirado com o Código 1009 era um centavo que deixava de receber rendimentos, juros e correção monetária ao longo de 30 ou 40 anos. Foi, em outras palavras, um desfalque praticado justamente por quem tinha a obrigação legal de proteger o dinheiro. Mas os problemas encontrados nos extratos não pararam por aí. Além dos saques indevidos, peritos contábeis identificaram uma série de outras irregularidades graves na administração do Banco do Brasil. Uma das mais graves foi a não aplicação dos expurgos inflacionários. O Brasil viveu períodos de hiperinflação, especialmente nos anos 80 e início dos 90. Para corrigir a distorção que a inflação causava no dinheiro, o governo criou planos econômicos, como o Plano Verão e o Plano Collor. O judiciário reconheceu que esses planos nem corrigiram o dinheiro da forma devida e determinou que índices de correção, os expurgos, fossem aplicados em poupanças, FGTS e outros fundos. O Banco do Brasil, em muitos casos, simplesmente ignorou esses índices nas contas do PASEP. O saldo foi corrigido a menor e o dinheiro perdeu seu valor de forma drástica. Outro problema comum foi a aplicação incorreta das taxas de juros e dos índices de atualização monetária. A legislação do PASEP previa regras específicas de rentabilidade, e em muitos extratos verifica-se que o banco aplicou índices diferentes ou simplesmente deixou de aplicar a rentabilidade devida por longos períodos. Houve também falhas graves na própria individualização dos saldos após a Constituição de 88. Em vez de manter as contas separadas e aplicar os rendimentos corretamente em cada uma, há indícios de que o banco tratou tudo como um bônus só, prejudicando o cálculo individual e, por vezes, transferindo valores para o FAT, que deveriam ter permanecido como rendimento do saldo individual. Diante de tantas evidências de má gestão, os servidores começaram a entrar na justiça, pedindo indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil. A tese era clara: o banco falhou no seu dever de guarda, foi negligente, administrou mal o fundo e, em muitos casos, permitiu ou promoveu saques ilegais. A primeira grande batalha judicial foi sobre a prescrição. Prescrição é o termo jurídico para a perda do prazo para entrar na justiça. O Banco do Brasil, em sua defesa, alegava que o servidor teria apenas 5 anos para reclamar, contados da data do suposto saque ilegal, com base em um decreto antigo, o Decreto 20.910, de 1932,
Se essa tese vencesse, quase ninguém teria direito. Afinal, os erros aconteceram décadas atrás. Os servidores, por outro lado, defendiam que o prazo seria de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, pois se tratava de uma reparação por quebra de contrato, o dever de guarda do banco. Mais importante ainda, os servidores defendiam a teoria da actionata. Esse termo significa que o prazo para processar só começa a contar a partir do momento em que a vítima descobre que seu direito foi violado. No caso do PASEP, quando o servidor descobriu o rombo? Somente quando foi sacar o dinheiro, geralmente na aposentadoria. Essa discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que julgou o assunto sob o rito dos recursos repetitivos, no tema 1150. E aqui, o STJ deu uma grande vitória aos servidores. O tribunal decidiu que, sim, o prazo é de 10 anos, decenal, e que esse prazo só começa a contar da data em que o titular do PASEP tem a ciência inequívoca dos desfalques, ou seja, quando ele vai ao banco e solicita os extratos detalhados. Essa decisão, do tema 1150, abriu as portas para que milhares de servidores pudessem, enfim, processar o Banco do Brasil. Com a questão do prazo resolvida, a batalha seguinte foi sobre o mérito. Ou seja, tudo bem, o servidor pode processar, mas o que ele precisa provar? E o que o banco precisa provar? É aqui que entramos no desastre do tema 1300. A discussão central do tema 1300 era: de quem é o ônus da prova? Quando aparece no extrato um saque código 1009, o banco tem que provar que pagou esse valor ao servidor e que esse pagamento foi legal? Ou o servidor é que tem que provar que não recebeu aquele dinheiro? Parece uma pergunta simples, mas a resposta do STJ foi, infelizmente, revoltante e desconectada da realidade. O tribunal decidiu que se o Banco do Brasil apresentar os extratos mostrando que houve um lançamento de saque, cabe ao servidor provar que aquele valor não foi efetivamente creditado em sua conta ou folha de pagamento. Vamos parar e pensar no que isso significa na prática. O STJ está exigindo que um servidor público, hoje, em 2025, encontre um contra-cheque de, digamos, 1977 ou 1982, para provar que um valor não entrou na sua conta. Isso é o que no direito chamamos de prova diabólica. É uma prova impossível, ou quase impossível, de ser produzida. Ninguém guarda olerites de 40 anos atrás. Nem o próprio órgão público onde o servidor trabalhava possui mais esses registros tão antigos. O STJ, com essa decisão, basicamente transferiu todo o peso da prova para a vítima, para o servidor que confiou no banco, e aliviou a responsabilidade do administrador, o Banco do Brasil, que era quem detinha o dever legal de manter todos os registros de forma clara e comprovar a lisura das suas operações. O banco, que deveria ter mantido as contas intocadas, que criou um código de saque ilegal, o 1009, e que violou seu dever de guarda, agora é beneficiado pela impossibilidade do servidor de provar um negativo de décadas atrás. Mas o absurdo do tema 1300 não para na inversão do ônus da prova. O tribunal cometeu o que está sendo chamado de um grave anacronismo jurídico. Anacronismo é usar algo de uma época para explicar outra. Para justificar que os saques em folha de pagamento, código 1009, poderiam ser legais, o STJ usou em sua fundamentação uma lei de 2017. É isso mesmo. O tribunal citou a medida provisória 797, de 2017. Foi somente nesse ano, com essa MP, que surgiu pela primeira vez na legislação a figura legal da possibilidade de saque do PASEP via folha de pagamento ou crédito em conta. O STJ pegou uma lei de 2017 e a utilizou como se fosse uma justificativa para saques feitos em folha lá nas décadas de 70 e 80. Isso é como usar uma lei de trânsito de hoje,
que proíbe o uso de celular ao dirigir, para multar alguém que usou um celular no carro em 1980. Não faz o menor sentido. No direito, existe um princípio básico de que a lei não pode retroagir para prejudicar ou, nesse caso, para validar um ato que era ilegal quando foi praticado. Na época dos lançamentos do Código 1009, eles eram flagrantemente legais. A decisão do STJ ignora completamente essa cronologia. E há um detalhe ainda mais perverso. Mesmo essa medida provisória de 2017, quando instituiu o artigo 4º-A na lei, foi clara. Ela disse que o pagamento via folha ou crédito em conta só poderia ser realizado quando o servidor já estivesse enquadrado em uma das hipóteses legais de saque: aposentadoria, invalidez, idade mínima, etc. Ou seja, mesmo em 2017, não era um cheque em branco para o banco fazer o que quisesse. A lei condicionava essa forma de pagamento a um motivo de pagamento já existente. O banco não podia simplesmente decidir debitar o dinheiro e jogar na folha do servidor. O STJ ignorou isso. Ignorou que o Código 1009 foi usado por décadas sem base legal. Ignorou que a lei de 2017 não dava carta branca ao banco. E, no fim, chancelou o absurdo, jogando nas costas do servidor um fardo que não lhe pertence. Essa decisão do tema 1300 é uma crueldade. O servidor trabalhou, contribuiu, acreditou que tinha um patrimônio sendo guardado e protegido por uma instituição como o Banco do Brasil. O banco, de forma irresponsável, violou a lei e permitiu que esse patrimônio fosse desviado. E agora, o judiciário, que deveria reparar essa injustiça, impõe à vítima uma prova impossível. O que essa decisão significa para quem já tem ou para quem quer entrar com uma ação de revisão do PASEP? Ela extingue a luta? Não, ela não extingue a luta, mas precisamos ser honestos. Ou ela torna a batalha muito mais difícil. O tema 1300 cria o que chamamos de precedente negativo. Os juízes de primeira instância e os tribunais regionais são, em tese, obrigados a seguir o entendimento do STJ em casos repetitivos. Isso quer dizer que, se a sua ação se baseia apenas no saque do Código 1009, o juiz provavelmente vai seguir o tema 1300 e exigir que você prove que não recebeu aquele dinheiro. Se você não tiver essa prova, o pedido será julgado improcedente. Agora, ficamos na dependência da interpretação de cada magistrado. Alguns juízes podem perceber a diferença histórica. Podem entender a ilegalidade flagrante dos lançamentos do Código 1009 antes de 2017 e aplicar a lei corretamente, afastando o tema 1300 do caso concreto. Outros, infelizmente, podem simplesmente seguir de forma cega a tese repetitiva, aplicando-a para qualquer saque em folha, não importa se feito em 1980. Isso representa um risco enorme para milhares de servidores que foram lesados. Então, o que fazer agora? O primeiro passo, e o mais importante, é obter os documentos. Você, servidor que ingressou antes de outubro de 1988, ou seu herdeiro, deve ir a uma agência do Banco do Brasil e solicitar os extratos analíticos ou microfilmagens da conta PASEP, desde a data de ingresso no serviço público até o saque final ou até a data atual. O banco pode dificultar, pode dizer que não tem, pode querer cobrar taxas. Insista. É seu direito ter acesso a esses documentos. Se necessário, faça um pedido formal por escrito, ou até mesmo uma reclamação no Banco Central ou no consumidor.gov. Sem esses extratos, nenhuma ação é viável. Com os extratos em mãos, é preciso procurar um advogado especialista em revisões do PASEP. E aqui, a estratégia jurídica precisa ser muito mais refinada do que era antes. Não basta mais apenas apontar o Código 1009. O advogado terá que analisar os extratos buscando outras irregularidades que o tema 1300 não abordou diretamente. A principal delas é a questão dos expurgos inflacionários.
o banco deixou de aplicar a correção monetária correta do Plano Verão ou Plano Collor, isso por si só já é um desfalque e gera direito à indenização. O advogado deverá verificar se o banco aplicou as taxas de juros e rendimentos corretos previstos na legislação do PACET. Se ele aplicou índices a menor, isso também é uma falha na prestação do serviço e um dano a ser reparado. Quanto ao Código 1009, a tese de defesa terá que ser mais sofisticada. O advogado terá que argumentar que o tema 1300 não se aplica ao caso, pois o Código 1009, usado nos anos 80, não era uma hipótese de saque legal, mas sim um ato ilícito em si. Terá que ser demonstrado ao juiz que o STJ cometeu um anacronismo ao usar a lei de 2017 e que o banco não pode se beneficiar da própria torpeza, ou seja, da sua própria ilegalidade. O banco é que teria que provar não só o pagamento, mas que o pagamento tinha autorização legal na época, o que não tinha. O que não podemos fazer é silenciar. É preciso expor o erro do STJ. É preciso mostrar que houve um descompasso claro entre o que a lei sempre determinou, que era proteger o dinheiro, e o que o Banco do Brasil praticou. O dever do banco era resguardar os valores, não criar lançamentos fantasiosos para debitar saldo. Essa decisão do tema 1300, infelizmente, é um erro histórico que precisa ser denunciado e combatido. Cada centavo retirado indevidamente dessas contas representa anos de trabalho e contribuição de servidores que agora estão sendo punidos por terem confiado no próprio sistema. A luta se tornou mais árdua, mas ela continua sendo necessária.